Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Somos Loucos e o tema do vídeo de hoje é o nome do canal. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 10, Paulo fala que por causa de Cristo nós somos considerados loucos. Paulo começa o capítulo dizendo como cristãos deveriam agir. Ele estava ensinando a igreja de Corinto como deveria ser. Mas a verdade é que a igreja de Corinto era uma igreja onde tinha muitas pessoas ricas e por causa disso elas se preocupavam com a imagem, se preocupavam com o que elas pareciam ser para os outros. Quando Paulo ele fala que somos considerados loucos por amor de Cristo, ele está falando sobre como as pessoas veem ele e como as pessoas veem os outros apóstolos por amarem a Jesus e por viverem com Jesus. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. A vida com Cristo em si é uma grande loucura. Parece que cada coisa que fazemos quando aceitamos Jesus, ela acontece de forma inversa ao que acontece por aí, sabe? Desde o momento em que aceitamos Ele, que decidimos morrer para nós mesmos e viver para Ele. Sabe, aos olhos humanos, isso é uma coisa estranha. É uma coisa estranha você deixar a sua vida para viver a vida de alguém, deixar a sua vida para viver em prol de alguma coisa, que não seja o benefício próprio. O grande problema é que nós, seres humanos, estamos sempre procurando encaixar todas as coisas à lógica humana, quando na verdade Deus é muito maior que isso. Nós precisamos entender que nós somos limitados, que a nossa mente é limitada, mas que Deus, Ele é ilimitado, que o poder dele é ilimitado. E eu não tô falando isso para as pessoas que estão de fora da igreja ou para pessoas que não se dizem cristãs só. Eu tô falando isso principalmente para as pessoas que se dizem cristãs e que ainda acham muita loucura as coisas que outras pessoas fazem em nome de Jesus. Sabe, é muito fácil dizer que somos loucos, que a vida com Cristo é uma loucura quando a gente se compara com Davi, que mesmo sendo pequeno, enfrentou sozinho um gigante com uma pedra e conseguiu vencer, ou com Gideão, que ganhou a guerra só com 300 homens. Quantas vezes você ouviu pessoas tocando nesses assuntos? E eu não tô dizendo que é errado falar, porque tá na Bíblia e a Bíblia é perfeita, tudo que existe nela é perfeito. Mas a verdade é que nós usamos isso no contexto errado, sabe? A gente usa essas histórias porque elas nos agradam aos olhos, sabe? Porque é muito bom a gente ver que a gente não tem poder, que a gente não consegue nada, mas que a gente pode conseguir alguma coisa com o poder de Deus. É muito fácil a gente pegar essas histórias e resumir isso a grandes vitórias. Dizer que a loucura do reino ela é resumida nas vitórias que você pode conseguir. Mas aí você pega outras histórias como a de Oséias, que era um servo de Deus, sabe? Que tinha a sua vida dedicada a Deus, mas que por amor a ele se casou com uma prostituta. Sabe, por amor ao reino, Oséias se casou com uma prostituta. Você imagina alguém fazendo isso hoje em dia, o que os outros iriam dizer dele? Imagina alguém que serve a Deus e seguindo a direção de Deus, se casasse com uma prostituta, o que os outros iriam falar dele? Sabe, o que você falaria dessa pessoa? Ou como Pedro, que trabalhava, tinha uma família para sustentar, porque a Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra e se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Ele vivia do que ele conseguia com a pesca. Mas aí passou um homem e disse, me segue. E ele seguiu, sabe? O que as pessoas diriam disso? O que as pessoas dizem quando alguém larga tudo pra viver aquilo que Jesus tem pra elas? Não sei o que você diria, mas eu sei que muitas pessoas olhariam e diriam que não é possível que Deus faça uma coisa dessa. Isso não é de Deus. Tá vendo que Deus não ia fazer uma coisa dessas? E essa pra mim é uma das piores frases. Quando você diz, tá vendo que Deus não ia fazer uma coisa dessas, como se você tivesse plena e total certeza das coisas que Deus é capaz. Para servir a Deus, nós precisamos entender que o reino dele não funciona como funciona o reino daqui. Sabe, no reino de Deus as coisas não funcionam como funciona o reino daqui. Mas no reino de Deus as coisas elas funcionam totalmente ao contrário, totalmente ao invés de como as coisas funcionam aqui. O reino de Deus não é sobre você ter vitória, não é sobre você ter riquezas, não é sobre você ter poder. Muito pelo contrário, o reino de Deus é sobre você abrir mão de todas essas coisas para viver a vontade dele, qualquer que seja a vontade dele. Sabe? O que ele quiser que você faça é você ir lá e fazer sem se importar. Não é sobre você ter recompensas pelas coisas, porque a recompensa já é viver com ele. Nós precisamos entender que não temos domínio de entendimento sobre quem é Deus. Nós não conseguimos alcançar o tamanho das coisas que ele tem para nós. Nós não conseguimos alcançar o tamanho dos planos que ele tem, porque somos muito pequenos. E sabe, quando a gente tenta dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, nós acabamos limitando Deus à lógica humana. Acabamos limitando ele àquilo que nós acreditamos ser
legal ou não ser legal, ser possível ou não ser possível, ser bom ou ser ruim. E nós precisamos parar de comparar a vida com Cristo apenas a vida de Davi quando ele venceu Golias, ou a vida de Gideão quando conseguiu vencer a guerra. Nós precisamos comparar nossa vida com a vida de Jesus, sabe? A vida de Jesus inteira aqui na Terra foi tudo aquilo que ninguém esperava que fosse ser. Era por isso que os judeus eles não conseguiam reconhecer Jesus, porque eles esperavam que Deus fosse mandar um Messias que funcionasse na lógica humana. Um rei que tivesse dinheiro, um rei que tivesse poder, socialmente falando. Mas aí Deus ele vai e envia o filho dele para nascer numa manjedoura, ser filho de um carpinteiro. Um homem que aqui na Terra ele não possuiu bens materiais, mesmo sendo o dono de todas as coisas, sabe? Essa é a loucura do reino. E esse era o Messias, sabe? Não o que a gente achava que ia ser, mas ele veio para mostrar que as coisas no reino de Deus funcionavam ao contrário. E foi assim que ele veio com todo o poder, toda a graça, toda a glória, alcançar vidas. Mostrar o desejo de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos nos comparar à vida de Jesus. Para de se comparar com exemplos humanos, para de se comparar com homens que têm dinheiro ou fama ou qualquer coisa desse tipo. Se compara com Jesus. Ele abriu mão de toda a glória dele para poder viver humildemente. Outra coisa que eu queria falar é que muitas vezes a gente olha pra vida de pessoas e acha que elas não são cristãs porque elas fazem coisas diferentes das que fazemos. A gente precisa também entender que Deus ele requer coisas diferentes dos seus filhos. Abraão ele era um homem abençoado com riquezas, mas quando Deus pediu um sacrifício a Abraão, ele pediu o filho dele. Já quando Jesus veio e tinha um jovem rico, o que ele pediu foi o dinheiro dele. Precisamos entender que Deus ele trabalha de diferentes formas na vida de diferentes pessoas, sabe? Não cabe a nós olhar para uma pessoa que tem uma vida diferente da nossa, olhar para alguém que tem um relacionamento diferente com Deus do que o que nós temos e dizer que não é de Deus. Quando Deus chamou Ezequiel para as águas, ele mandava ele cada vez mais fundo até ele estar completamente imerso. E eu não sei se você já abriu os olhos dentro da água. Quando você tá fora da água, você enxerga de um jeito, mas quando você tá dentro da água, você enxerga de outro. Que nós possamos viver dentro da água para realmente não só ver o que é de Cristo, mas viver o que é dele. Viver o reino de verdade. Viver a loucura que é amar a Cristo e viver a vida dele. Tá bom? Então é isso que eu queria falar hoje. Eu espero que tenha dado para entender um pouco do que eu quis passar e que o Espírito Santo fale com vocês, tá bom? Tchau!